Oi pessoal do Sinapse, vamos lá, vou resolver com vocês esse exercício da Unital 2018. Ele fala assim: a figura abaixo apresenta 3 reações que convertem succinato até oxaloacetato, envolvidos no ciclo de Krebs, também conhecido como ciclo do ácido cítrico ou ciclo do ácido tricarboxílico. Então ele deu pra gente uma sequência aqui de reações envolvendo esse íon. Aí ele fala assim: os tipos de reações envolvidos nas etapas 1, 2 e 3 são respectivamente. Na primeira opção que ele dá aí pra gente, para falar sobre a primeira etapa, ele coloca se o íon succinato ele está sofrendo oxidação ou redução. O que a gente tem que ver? Nesse tipo de reação, como não está envolvendo nenhum dos mecanismos básicos que a gente viu, não é oxidação de álcool, não é oxidação lá de aldeído, ou aí oxidação quando a gente pega e coloca um ácido carboxílico, a gente tem que ver que nesse caso, para a gente ver se o íon ele está oxidando ou reduzindo, a gente vai pegar e vai determinar o número de oxidação dos carbonos. Porque assim como em química inorgânica, a gente tem que lembrar que uma reação de oxidação é aquela onde eu estou perdendo elétrons, então o número de oxidação vai acabar aumentando, e uma reação de redução é aquela onde a gente está ganhando elétrons, então o número de oxidação vai acabar diminuindo. Se a gente pegar e olhar as duas estruturas, onde estão aí as diferenças entre elas? Está aqui entre esses dois carbonos. Aqui eles estão fazendo uma ligação simples, aqui eles estão fazendo uma ligação dupla. Por que isso aconteceu? Porque nessa primeira etapa a gente teve a eliminação do quê? De gás hidrogênio, H2. Então, na verdade, é uma reação aí de eliminação. Só que ele quer saber se esse íon está oxidando ou se ele está reduzindo. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar essa parte aqui da minha molécula e vou abrir as ligações que eu tenho nessa parte. Então, aqui eu tenho carbono, 2 hidrogênios, carbono com os outros 2 hidrogênios. E cada um desses carbonos está ligado aos carbonos aqui da ponta. O que eu tenho que ver? Entre o carbono e o hidrogênio, quem que é mais eletronegativo? O carbono. Lembra lá do Von Clore-Brisk pH, onde o flúor é o mais eletronegativo e o hidrogênio é o menos eletronegativo. Então, o que vai acontecer? Entre carbono e hidrogênio, quem atrai os elétrons da ligação vai ser o carbono. Então, se ele atrair o elétron dessa ligação e dessa ligação, um elétron de cada lado, ele fica com uma carga -2. Tanto esse carbono quanto esse carbono vai ter NOx -2. Entre os carbonos a gente não tem diferença de eletronegatividade porque os átomos são iguais. Beleza. Agora a gente vai olhar para essa estrutura aqui. Nessa estrutura, o que acontece? Eu só tenho um hidrogênio ligado no carbono, então ele vai atrair o elétron apenas desse hidrogênio. Então ele vai adquirir uma carga -1 aqui e aqui também -1. Não importa que eles estão fazendo aqui uma ligação dupla, como são átomos iguais, nenhum dos dois aí vai atrair mais o elétron do que o outro. Então, o que a gente pode ver? O carbono ele foi de -2 para -1, a gente teve aumento no número de oxidação. Se eu aumento o número de oxidação é porque o carbono ele perdeu elétrons e, consequentemente, ele está sofrendo oxidação. Então, a primeira etapa que a gente tem aqui é a oxidação do succinato. Então, a gente já consegue eliminar as letras C e D. Agora, na segunda etapa, ele colocou pra gente se é uma reação de hidratação ou uma reação de hidrólise. O que a gente tem que ver?
ele pegou e adicionou água. A água, a gente tem que lembrar que é HOH. O que está acontecendo? Desse meu íon para esse, eu tive a quebra da ligação π da minha dupla e cada carbono ficou faltando uma ligação. Então, o que aconteceu? Entrou um hidrogênio em um dos carbonos, era só CH e ficou CH2, e a hidroxila entrou no outro carbono aqui, formando um álcool. Se eu estou adicionando água, eu estou fazendo uma reação de hidratação. Se fosse hidrólise, a gente quebraria a molécula para colocar aí a água, e eu só quebrei uma das ligações aqui. Então, hidratação, que é um dos tipos de reação de adição. Agora, na última etapa, ele coloca pra gente se é uma reação de redução ou oxidação aí do meu íon. O que eu vou fazer? Eu tinha aqui, ó, um álcool. No caso de álcool, a gente viu reações de oxidação. Eu tinha aqui um álcool e ele se transformou em uma cetona. O álcool, nesse caso, como ele é um álcool secundário, porque está ligado a outros dois carbonos, álcool secundário, quando sofre reação de oxidação, ele vai se transformar em uma cetona. Então, na terceira etapa, a gente tem oxidação do íon malato. Então, vai ficar correta aí pra gente a letra A.